Agora, no programa Emoção Sertaneja, Assuntos do Coração, com o psicólogo Evaldo Mariano. Boa tarde, Evaldo, bem-vindo. Boa tarde, Maria José, muito obrigado. E vamos falar hoje sobre dependência emocional, um tema que acomete aí muita gente. Realmente, Evaldo, é um tema assim, muito importante para ser falado, né? Porque tem muita gente que está passando por isso e nem está sabendo, né, o que está vivendo. Justamente, às vezes a gente está num relacionamento e aquilo vai ficando tão tóxico, né, tão abusivo, e aí é interessante reconhecer aí os sinais, as características da dependência emocional. O que é dependência emocional? Então, Maria José, para a gente entender a dependência, é interessante pensar na questão da felicidade. A pessoa acaba entregando a sua felicidade, colocando a felicidade na mão de uma outra pessoa. Então ela só consegue ter a satisfação, o sentimento de realização, se ela tiver acompanhada da outra pessoa. Isso afeta a autoestima, né? Coloca a pessoa para baixo. Pode ter aí uma dificuldade, a pessoa com dependência emocional, ela tem uma dificuldade de tomar decisões. Então ela precisa o tempo inteiro da aprovação do outro para conseguir tomar decisões simples, né? Então ela tenta o tempo todo estar aí agradando o outro. E aí essa dependência ela é psicológica, mesmo sabendo que o relacionamento tá ruim, as pessoas podem ter dificuldade de sair, né? Então a dependência ela pode ser então num primeiro momento conceituada como essa necessidade de estar feliz só se tiver ao lado da outra pessoa. Ela não consegue estar feliz sozinha. Não consegue, nunca consegue ser ela. Justamente. E é interessante o que você está falando, que até as escolhas, por exemplo, a roupa que vai vestir, as amizades, tudo isso depende da posição, do posicionamento do parceiro. Ela se sente insegura, né? Porque atrás disso tem aí um medo de ser abandonada ou de ser abandonado. Então, Evaldo, esta pessoa vive não para ela, vive para outra. Posso dizer assim ou não? Sim, e é interessante falar que dentro de uma relação é de suma importância que cada um tem as suas individualidades, até para que quando esteja ao lado da outra pessoa, possa oferecer o que há de melhor. Tá certo. Tem uma pergunta aqui para nós, Evaldo, para você, claro, né? Olá, boa tarde. Sobre a pessoa ser o contrário disso, de sempre querer resolver tudo na família, ser pai e mãe de todos, pois acabei assim, num quadro de síndrome do pânico. É um tema que inclusive a gente pode abordar numa próxima vinda minha aqui, né? Porque a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade e geralmente quando a pessoa tende a querer levar o mundo nas costas, isso inclusive traz sintomas psicossomáticos, né? Aqui nas costas pode ter dores musculares, né? Pode trazer aí reações de medo, de pânico, de angústia, justamente porque ela tem que se responsabilizar por tudo e por todos. E aí é de suma importância entender e delegar as funções. Olha, ela é pai e ela é mãe de todos. E aí, será que ela realmente precisa assumir esses papéis? E aí, o autoconhecimento ajuda a gente a entender que não. Em alguns momentos a gente tem que ser filha, só mãe, né? E chamar o outro para a responsabilidade, né? Então, a responsabilidade de ser pai, de ser cuidador. Até porque, senão ela fica muito no cuidado do outro e não no autocuidado, que é cuidar de si, que é tão importante. Eu venho falando isso aqui a cada encontro que eu venho, que é tão importante para o estabelecimento da saúde mental. É verdade. A pessoa termina que esquecendo dela, né? Dela própria, para cuidar de tudo. Exatamente. E termina adoecendo, né, Valdo? E aí, o pânico, ele é um sintoma físico
é decorrente de uma alteração psicológica. Então isso vem com taquicardia, sensação de medo, de que algo muito ruim vai acontecer. E aí existe medicação para isso, tem que tomar as medicações para conseguir atenuar os sintomas juntamente com acompanhamento psicoterápico. No caso, seriam os dois, né? Um psicólogo Exatamente. E um psiquiatra. Exatamente. Qual a origem da dependência emocional, Ivaldo? São vários fatores, né, que pode trazer aí as causas da dependência, Maria José. Mas a criação, né, pode estar aí desde a infância. Pais que são narcisistas, muito deprimidos, que faz com que a criança desenvolva a necessidade deles. Então, inclusive, o que eu costumo falar muito para os pais é isso mesmo, de deixar a criança ir buscando a sua própria independência, sua própria autonomia, porque senão ele pode se tornar um adulto inseguro, um adulto medroso. E mais, né? Tem quando a dependência emocional se torna patológica, pode ter aí um transtorno de dependência. E aí também, novamente, a necessidade do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psiquiátrico, porque a pessoa acaba precisando do outro totalmente para sobreviver, né? Porque isso fica inviável dela conseguir seguir a vida sozinha. Veja, o que eu entendi, a pessoa começa já a partir do momento adolescência, criança, dependendo de tudo. Os pais fazem tudo, é isso? Sim. Não deixa a criança, o filho, viver a vida dele e fazer tudo. Quer fazer tudo por ele, isso? Aí torna-se um adulto dependente de tudo e de todos? Exatamente. Por isso que a família é a primeira instância de educação, depois a escola. E aí é lá na base que a gente passa os primeiros ensinamentos, os conselhos, que orienta a criança. E quanto mais autonomia, quanto mais a gente estimula a dependência da criança, mais ela vai conseguir lidar com as adversidades que o mundo, né, impõe a todos nós, seres humanos. Tá certo. Alguma pergunta aí, Kenneth? Tá certo. Maria José, Oi. é interessante falar também, né, assim, um pouquinho sobre essa questão de quando existe um amor saudável e do amor que nos aprisiona. E eu já disse isso várias vezes. O amor saudável é aquele que impulsiona você a ser mais, a crescer, a se desenvolver, a progredir na vida, a ampliar a sua consciência, os seus horizontes. E o amor patológico, que não é tão saudável, é aquele que aprisiona, é aquele que quer ter você sob controle. E dentro dessa perspectiva de dependência, nós temos também a codependência, que é aquele ser que sente um certo prazer em controlar e manipular e manter tudo sob o controle dele. É totalmente patológico, né? Que a gente pode dizer até um pouco neurótico, né? Realmente. Muito bom isso aí, viu? Boa tarde. Quando a pessoa tem essa dependência emocional, o que fazer? De pergunta. Nós vamos até falar um pouco mais sobre isso hoje, mas o primeiro momento é reconhecer que as suas escolhas estão sendo colocadas em xeque, que você não está tendo sua própria escolha, que você está num relacionamento que está te trazendo sofrimento, e que assim, algo tá tão errado que para você ser feliz você tem que ter o outro na sua vida presente o tempo todo. Agora, ele precisa trabalhar, ele precisa ter o relacionamento com a família, com os amigos. Agora, quando tem essa sensação de pós e você percebe a necessidade intrínseca do outro, aí é importante ir percebendo isso, trazendo a consciência e, se for o caso, buscar uma ajuda para cortar com esse padrão de pensamento e de comportamento. Porque muitas das vezes a pessoa tem esse comportamento e vê defeito na outra pessoa. Sim. Ela tem que ver que está nela o problema. E pode ser até uma posição de vítima também, né? Porque a outra se coloca nesse lugar de que é prazeroso, né? Tá certo. Vamos para mais uma
pergunta aqui no nosso WhatsApp, 32717410. Boa tarde, Maria José. Queria saber se o estado emocional também afeta a obesidade. Ok, o psicólogo Evaldo Mariano vai te responder, tá bom? Com certeza. Se tiver aí um estado emocional ansioso, por exemplo, a ansiedade pode levar à compulsão alimentar e a compulsão alimentar, consequentemente, vai levar ao ganho de peso. Então, esse estado emocional ansioso, por exemplo, que é muito característico desse momento atual que nós estamos vivendo, Isso. pode levar, sim. Realmente, tem muita gente com problemas emocionais, né? Porque o que nós estamos vivendo não é brincadeira, né, Val? Não, nós estamos num momento em que a gente percebe que as relações estão muito doentias, Exato. né? E que as pessoas também precisam se libertar de tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que não faz você ser mais. Né? Eu falo que relacionamento, por exemplo, ele é soma, ele é construção, ele não é destruição. Né? Ao contrário. Exatamente, verdade. Evaldo, você poderia detalhar quais são os pensamentos de uma pessoa dependente emocionalmente? Então, veja bem, alguns pensamentos que são característicos das pessoas que são dependentes. A pessoa pode não se sentir valorizado ou amado, ela pode não ter essa sensação de aprovação das outras pessoas, ela pode pensar, eu não confio em meus próprios sentimentos e preciso de outras pessoas para validar. É uma pessoa que tem medo da rejeição, geralmente é uma pessoa que concorda com tudo e com todos, né? Tenta o tempo todo ser perfeita. E aí a gente precisa entender que num relacionamento há qualidades e características que precisam ser melhoradas. É uma pessoa que se anula, né? Até porque se ela coloca o posicionamento, ela tem medo de ser abandonada. Então isso tudo pode ser aí alguns dos pensamentos. A pessoa tem medo de ficar sozinho, sente um vazio interior muito grande, e é isso que inclusive faz ela se anular. As pessoas podem ser carentes, e isso pode ser uma característica também de dependência emocional. E por último, nós temos aqui uma pessoa que tem dificuldades aí de tomar decisões e que precisa aí constantemente da aprovação do outro para ser feliz. É uma pessoa que não está muito segura de si, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades financeiras, ela pode se tornar dependente emocional do seu cônjuge, né, do seu marido, da sua esposa. Por quê? Porque falta ali algumas bases para que ela possa gerir a sua própria vida com autonomia. Nossa, primeira vez que eu assisti, mas adorei. Não vou perder mais, tá bom? A gente aprende muita coisa. Muito bom. Adorei a orientação. Bacana, muito obrigado. Continue sempre sintonizado conosco toda quarta-feira às 16h30. Pois é, Valdo, esse quadro aí está ajudando tantas pessoas, isso é muito gratificante para você, né? Sim, com isso certeza. É muito rico saber que você está podendo ajudar as pessoas que estão em casa ali ouvindo o programa. Tem muita gente que com certeza já se sentiram bem melhor. Até porque isso aqui dentro da psicologia a gente chama de psicoeducação, que é trazer informações e ao mesmo tempo uma reflexão. É isso aí. O parceiro amoroso pode admirar, achar bom essa relação de dependência assim, emocional. Ela fica achando, gostando do que está acontecendo. Pode sim, é o que eu disse da codependência, né? Pode ter essa necessidade, né? Ele pode se sentir lisonjeado, mas a gente sabe que quando uma pessoa tenta o tempo todo controlar o outro, essa relação ela tende ao fracasso, mesmo que seja uma relação que nunca venha chegar ao término, porque às vezes a gente não separa, mas é uma relação totalmente destrutiva, que você vê que a comunicação é falha, que é tóxica, que é doentia, a pessoa não se desvencilha disso, mas só o fato de tentar o tempo todo controlar, porque acha que a dependência pode ser algo positivo, ter o outro na sua mão, e isso pode trazer aí a um distanciamento emocional e até mesmo físico. E ninguém merece, né, Valdo? A gente tem que ser livre, né, Maria José? Verdade, para ser quem a gente é. Para ser quem a gente é, realmente, tem que ser livre. Mais uma pergunta aí, Kenneth, não é para nós aqui não? Ô Evaldo, é possível superar a dependência emocional?
Sim, essa pergunta ela é importante porque a dependência emocional, dentro de um processo psicoterapêutico, você pode, né, conhecer o que está causando, as origens dessa dependência, compreender quais foram os motivos que levaram a pessoa a ter uma dependência emocional, que pode ser lá desde a infância, né, aprender a ter o autocontrole, a fazer as suas próprias escolhas e a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E até mesmo ter mais confiança. Eu falo que a terapia ela é importante porque você aprende a depositar a sua felicidade em você e não na outra pessoa. Vamos para o telefone. Cancela, boa tarde. Oi, Maria José, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quem fala? É Jandira. Oh, dona Jandira, que saudade. Pois é, minha filha, a gente vai se afastando, mas não é... Você sabe como é que é, né? Tá certo. A senhora quer falar Eu com... estava pensando num negócio aqui. Tem o dominador e o dominado, né? Sim. Geralmente o dominador, quando ele vê que está sendo abandonado, ele mata, né? E Sim. tem o dominado também, que quando se sente abandonado, se mata, né? Então eu quero ouvir pelo rádio o comentário do médico aí, por favor. E é interessante porque a gente, dentro de uma relação abusiva, de dominador e de uma pessoa que é dominada, a gente precisa o tempo todo se desconstruir para construir novamente e construir de uma forma mais positiva. Mas geralmente não é isso que acontece. O dominador acaba matando quando acha que vai ser abandonado, né? Quando a pessoa evolui, né, e não quer mais aquela relação. Sim, pode acontecer aí um sequestro, né? Assim, a pessoa pode se... O dominado também, ele se sente assim inseguro e acaba se matando também, né? Tem muitos casos assim, né? Exatamente. Então tá, dona Jandira. Viu? Um abraço. Muito obrigada, dona Jandira. Some não, tá? Tá, fica com Deus. Com Deus também. Pois é, né? Realmente é isso aí. Para nós, Kennedy, a próxima pergunta aí no WhatsApp, 32717410. Boa tarde, Maria José. Evaldo, quando a gente mora num lugar e não acostuma com aquela cidade, Adelaide está te perguntando o que fazer, né? Eu acho que a Adelaide, inclusive, já nos participou com essa pergunta, né? Exato. E aí, o que está acontecendo, né, Adelaide? Eu percebo que é algo que está incomodando e que quando está incomodando, a gente precisa buscar ajuda para entender. É uma fuga da realidade ou é realmente um desejo que te faz buscar aí um novo sentido, uma nova cidade, uma nova vida, ou é uma fuga dos problemas? Porque se for fuga dos problemas, não vai adiantar mudar de cidade, os problemas eles vão acompanhar você. Agora, se não, é porque a cidade é um lugar que você não se adaptou, que não tem sentido e que não tem significado, aí a gente precisa pensar onde que você estaria mais em paz, né? Onde você estaria mais adaptada àquilo que você acredita que faz sentido. No caso, ela que tem que realmente ver o que é melhor para ela. E isso acontece no processo de análise, né? De reflexão. Se ela perceber que não consegue fazer isso sozinha, que procure um bom profissional psicólogo para ajudar nesse processo que ela está passando, né? Até melhorar os sintomas, né? Essas coisas. E entender o que tanto incomoda na cidade. Tanto incomoda na cidade. Que às vezes pode ser outras coisas, né? Exatamente. Você estava falando que a dependência emocional vem mais da criança, não é isso? É uma das origens. Uma das origens, isso. né? Uhum. Então, o que você, como psicólogo, aconselharia aos pais que estão nos ouvindo neste momento a fazer com seus filhos agora, para que possa não vir a acontecer isso no futuro? Eu sempre falo que é importante estimular para a independência, né? Trazendo boas construções de aprendizagens, bons valores. Isso auxilia muito a ter adultos autônomos, ao invés de ficar fortalecendo situações de dependência. Então, por exemplo, ele aprender a ter as necessidades básicas, como, por exemplo, se vestir, fazer uma receita de um bolo, isso tudo já pode produzir aí um adulto um pouco mais
autônomo. Então, o que eu falo mesmo é estimular boas aprendizagens em diferentes fatores, desde questões que são básicas para a vida até questões mais complexas que podem ajudar aí o indivíduo quando estiver adulto. Porque todo aprendizado, todo conhecimento é importante. Muito bem. Eu aprendi tudo em casa aos 10 anos de idade. Hoje sou totalmente independente. Ó, o ouvinte mudou. Muito bom. É exatamente isso que eu tô falando. Tá certo. Evaldo, então, nossa conversa vai ficando por aqui e a gente se fala na próxima quarta. Tá certo, é o seguinte, Evaldo Mariano, redes sociais, Instagram e Facebook, pode seguir o Evaldo Mariano, viu? @Evaldo Mariano, psicólogo. Atende na Clínica Núcleo, Espaço Essencial. Telefone de lá para você ligar, 3261-3877. Evaldo, muito obrigada por sua participação mais uma vez. Semana que vem tem mais. Tem mais, estarei aqui. Muito obrigado, Kennedy. Muito obrigado, Maria José. E um abraço.